É a grande pergunta. Um primeiro passo para você tentar vencer o Flamengo é tirar a bola dele. O problema é tirar essa bola do Flamengo, né? Isso deve estar passando pela cabeça do Leonardo Jardim. Ele deve estar pensando que precisa de uma equipa que jogue em conjunto. Eu já conversei com os jogadores lá no balneário, o Pancieri. Ele deve estar nessa conversa lá, cara. Você tá firme. Você tá firme aí no Jardim. Tá mandando bem aí na imitação. Olha só, eu colocaria uma equipe, né? Se falasse assim, Pancieri, se você tiver que escalar esse Cruzeiro do goleiro ao atacante, eu acho que não tem muito mistério em algumas posições. Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidjalba e Kaique. Para mim, o William fez uma partida muito boa, né? Você elogiou bastante Simões, Romano, quem nos acompanha também. Falamos muito na jornada esportiva, o William foi muito bem, mas eu acho que é reserva. Acho que o Fagner começa o jogo como titular. Até pela experiência do Fagner, por tudo aquilo que ele vem agregando no Cruzeiro. Quando ele entrou no time, deu uma arrumada, né? O time deu uma encorpada. Sabemos que o Fagner tem um jeito peculiar na marcação. E isso é importante, né, para um jogo dessa grandeza. Então, cansou, porque o Fagner tá com 35, né, gente? É difícil você aguentar a intensidade do Flamengo. Cansou, tá o William lá pronto para entrar. Meio campo, Romero, Lucas Silva. Como tá jogando bola o Lucas Silva, hein? Não sei o que vocês acham. Pelo menos em campo, eu tô vendo o Lucas Silva... Voltou demais. Jogando muita bola. Voltou bem demais. Nossa, tá assim, é diferente quando você tem o Lucas Silva e não tem como a gente não comparar, né, o Wallace, né? É uma diferença gritante. Aí, Christian e Pereira. Aí eu coloquei como dúvida, porque se o Pereira tiver um pouquinho ali, um probleminha, alguma coisa, um cansaço, um desgaste, que ele vem sofrendo com essas questões físicas, o Gabigol tá pronto, né? Wanderson e Caio Jorge. Sinceramente, é um time que vai ganhando corpo e forma, Romano e ele entraria teoricamente num 4-3-3, né, Alexandre? Se ele tirar o Matheus Pereira, colocar Gabigol, Caio Jorge e Wanderson, teoricamente num 4-3-3, né? Porque o Gabigol, ele faz um papel ali de ponta de lança, né? De meio atacante, né? O futebol antigamente tinha esse, né? Era o chamado camisa 10, né? Bem lembrado, aí, Simões. Lembra muito. Basicamente, né? Se for essa formação com Romero, Lucas Silva, Christian e Gabigol, Matheus Pereira e o Caio Jorge e o Wanderson, é basicamente o Flamengo e Cruzeiro espelhados, né? Basicamente espelhados. Eu acho que ele Porque ele aí pode fazer isso. O Pulgar é o Romero, né? O Pulgar é o Romero, a gente pode dizer que o Gerson é o Lucas Silva, o De La Cruz, o Christian, e não tô comparando jogador não, tá, gente? Tô dizendo assim, mais ou menos é isso aí, né? O Caio Jorge com o Pedro e o Wanderson com o Cebolinha, sendo que o Cebolinha, ele é mais... O Cebolinha e o Pedro, eles têm mais posições fixas, né? O Pedro é o cara de área e o Cebolinha é mais o cara da esquerda, né? O Wanderson é um cara que roda dos dois lados, né? O Wanderson, embora tenha sido o Christian um cara da direita, e o Caio Jorge é um centroavante e tem tamanho para isso, tá? O Caio Jorge tem 1,82 m e é muito bom no jogo aéreo, mas é um cara de muita mobilidade, de muito arranque, e que tem um potencial de drible. Ô, Romano, a coisa que eu mais gosto no futebol é ver atacantes como o Caio Jorge. O Caio Jorge, ele sempre acredita nele. A bola foi recuada pro goleiro, ele acha que o goleiro pode errar e vai lá conferir. Ele pegou a bola, tendo um adversário pela frente, ele parte pra cima pra driblar. E tem um outro ponto ainda, que ele já fez 2 gols nessa temporada, contra o Vila de Goiás e contra o Bahia, em lances em que talvez os atacantes caíssem e que ele seguiu em pé. Principalmente contra o Bahia. Tem um equilíbrio, né? Isso. Corporal muito legal. Esse último gol dele agora, o primeiro gol dele contra o Vila de Goiás, é impressionante. Foi com o Thiago, o zagueiro, né? Foi. A bola era toda do zagueiro, ele consegue dar ele é muito rápido. A velocidade, dá um toquezinho de bico com o bico da chuteira esquerda para poder fazer o gol.
Então, quer dizer, desde o ano passado eu tinha essa percepção, mas teve o problema da adaptação, teve o problema da lesão, teve o problema daquele pênalti perdido contra o Internacional, e a gente não pode esquecer que grande parte da torcida queria o Caio Jorge fora, falava que era bagre, né? Que não prestava, que não sei o que, essa coisa toda. Caio Jorge é um jogador raro, tem uma qualidade rara, sabe fazer gol, tem velocidade, tem habilidade, tá? E pode ter certeza que vai trazer muita alegria pro torcedor do Cruzeiro ainda nessa temporada de 2025, porque ele vem realmente num nível muito elevado. Eu também acho. E ele machucou. Isso. Ele machucou ali na final da Sul-Americana. Não jogou a reta final da temporada, eu lembro disso. E o início de temporada dele também não foi... Ele não fez aquela reta final. Ele não fez aquele jogo, por exemplo, da Juventude, né? Que o Cruzeiro teve o gol do Tevez. Ele não fez algumas partidas importantes. E eu me recordo, até trazer uma aqui pra vocês, lá nos Estados Unidos, eu encontrava com ele, às vezes ali, né? Na hora que o Cruzeiro tava indo pro treino ou voltando do treino, eu perguntava: você tá bem? Eu tô melhorando. Ele não tava fazendo a atividade por completo. Ele não estava fazendo atividade por completo. Tanto que ali com o Diniz ele faz um jogo com o Betim, depois ficou um tempo ainda se condicionando, e depois quando entra acabou, né? É um jogador que dentro, eu não sei, muita gente fala das contratações do Cruzeiro no ano passado. O Cruzeiro soltou aquele balanço, e aí eu acho que é até um tema também interessante. Das contratações feitas do ano passado, gente, olha só, o Caio Jorge e o Matheus Henrique, esses são os que mais chamam a atenção. Mas são os dois que se salvaram. Eu tenho falado disso aqui na Itatiaia. São os dois que conseguiram se salvar da campanha do ano passado, e com o Caio Jorge tendo essa lesão, ficando fora da final da Copa Sul-Americana e também se recuperando nesse ele machuca na final. Pois ele mas ele não consegue jogar, né? Ele faz o gol, né? Ele diminui o placar, o Racing tá ganhando 2-0, ele faz o gol no inicinho do segundo tempo, né, Pansieri? Numa jogada do Matheus Henrique. Logo no inicinho, e aí dá uma esperança, mas aí no final o Racing vence, e aí ele não joga mais, né? Isso, e eu acho que o Matheus Henrique também machucou na final, não foi isso? Ele machuca alguns dias antes da final, ele quebra a costela e joga a final com a costela. E depois não joga mais também. Então, exatamente. Quer dizer, depois ele a reta final voltar. do Cruzeiro foi sem esses dois, que são sem dúvida nenhuma os dois melhores reforços do Cruzeiro, somando as duas janelas. Sem dúvida nenhuma. O Caio Jorge, no balanço do Cruzeiro, ele custou 39 milhões de reais, chegando da Juventus, e o Matheus Henrique chegou do Sassuolo da Itália, 27 milhões de reais. Esse balanço que foi divulgado pelo Cruzeiro há 2 semanas sobre essas contratações que foram feitas. A contratação mais cara foi do Wallace, 43 milhões de reais. Mas é o cara que chegou mais badalado também, né? O Romano chegou com um status muito elevado. Ele estava muito bem lá, né? Tanto que o Wallace é aquele tipo de contratação, a gente fala muito aqui, né? O Wallace, eu acho que se assemelha muito à contratação do Bernard pelo Atlético, né? São jogadores que não conseguiram ainda entregar o que se espera deles, até pela qualidade que eles têm e que mostraram no último clube que estavam. Então eu acho que não dá nem para considerar como erro. Não dá nem para considerar como erro. Isso é o imponderável do futebol, que não é uma ciência exata. Sim. Né? Futebol não é uma ciência exata. A gente já viu muito jogador chegar a Cruzeiro e Atlético, ter um início extremamente difícil, ser crucificado pelo torcedor e depois se transformar em ídolo. Isso já aconteceu várias e várias vezes. Então, não dá para considerar erro o Wallace e Bernard. Eu acho que são dois jogadores numa situação parecida. Agora, eu não tenho dúvida de que na somatória das duas grandes janelas que o Cruzeiro fez, né, chegando muita gente, o Caio Jorge e o Matheus Henrique são as duas melhores contratações, tá? E a turma que chegou agora esse ano ainda teve menos tempo, tem alguns que podem também entrar nessa lista aí, a gente pode dizer aí do Gabigol, do Christian, né, que agora é titular, o Jonathan Jesus, que ainda é uma incógnita, mas é muito jovem. O zagueiro, às vezes, ele demora muito a amadurecer. Demora muito a amadurecer. Zagueiro, as melhores definições que eu tenho para zagueiro, tá, são jogadores criados aqui ou que chegaram aqui muito jovens. O Luizão, quando subiu da base do Cruzeiro pro time principal, o Luizão oscilou demais. Muito. Todo mundo falou, é lento, é grandalhão, é pesado, é não sei o quê. É um dos maiores ídolos da história do Benfica e jogou muito no Cruzeiro, inclusive ganhando tríplice coroa. O Cris
veio do Corinthians pro Cruzeiro como contrapeso da ida do João Carlos. É verdade. O que o Cris virou na história do Cruzeiro? O Cláudio Caçapa no Atlético teve muita... não vai, não vinga, não sei o que lá. Pô, o Caçapa jogou bola demais. Um dos grandes ídolos da história do Lyon da França. Né? Então é isso. Esse tipo de coisa acontece. E às vezes acontece até o reconhecimento depois, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que o torcedor do Atlético sente saudade do Nathan Silva. Com certeza. Aquele famoso, que saudade do meu ex, né? É isso mesmo. Porque ele tinha... Gente, todo zagueiro falha. Todo zagueiro falha. Só que você tem que somar o erro e o acerto e pegar o papel que desempenha. E o Nathan Silva foi muito importante naquela composição defensiva do time de 2021. Por mais que tenha falhado naquele jogo contra o Palmeiras, da semifinal da Libertadores. Mas são coisas que acontecem. Tá? Mas o Nathan Silva, ele apresentou no Atlético um nível superior a todos os zagueiros na posição dele que vieram depois. O que talvez tenha entregado mais não era zagueiro, era o Batalha, o volante. Que foi improvisado de zagueiro. O Esporte da Itatiaia, você sabe, né? Tem novos canais no X, no Instagram, no Facebook. Siga @Itatiaia Esporte para acompanhar em tempo real tabelas, resultados, notícias, vídeos e bastidores dos eventos em Minas, no Brasil e no mundo. @Itatiaia Esporte, porque você sabe, esporte na Itatiaia. Por falar em Instagram, falta muito pouco mesmo, para que o Instagram oficial da Itatiaia do Vale do Aço atinja 100 mil seguidores. Então você, principalmente que é do Vale do Aço, está fora do Vale do Aço, mora fora, mas quer saber as notícias, ficar ligado nas coisas da sua região, da sua cidade, vá lá, siga @Itatiaia do Vale Oficial. @Itatiaia Vale Oficial, e aí você ajuda a rapaziada a chegar a 100 mil seguidores, beleza? Você já imaginou curtir a maior praia de Minas? Eu não tô mentindo não, é praia mesmo. Tem praia em Minas Gerais e é pertinho aqui de BH. O Aquabit está de portas abertas para transformar seus dias de calor em momentos inesquecíveis. Toboáguas incríveis, a maior piscina de ondas do Brasil, área infantil completa e muito mais. Adquira a cota Safira e você terá 25% de desconto no valor das diárias para se hospedar e relaxar nos nossos chalés, que já estarão prontos para uso, tá? Tá esperando o quê? Acesse o Instagram aquabit.oficial, entre no link da bio e fale com nossos consultores. Garanta essa experiência maravilhosa para você e sua família no Aquabit. Ô Xará, vou te liberar para você pegar aquele almoço que a dona Mara já fez ali para poder ir pro Mineirão, beleza? Combinado. Deixa eu só trazer um recado também para você que nos acompanha. Deixa eu falar aqui da HS Autopeças, sabe por quê? A HS Autopeças não tem erro. Você de Ribeirão das Neves, na Dionísio Gomes 704, Dionísio Gomes 704, 3195-6945. Peças com procedência, direto da fábrica, garantia de verdade, atendimento especializado, você encontra na HS Autopeças, maior estoque e o melhor preço da região de Ribeirão das Neves, você encontra na HS Autopeças. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Um alô pro Tião, tá sempre firme também acompanhando a Itatiaia. Ô Romano, eu vou lá, mas olha só, tem bola premiada ainda e eu gostei desse tema falado aí pelo nosso Simões e lembrei do Murilo e do próprio Fabrício Bruno, zagueiros que foram revelados pelo Cruzeiro. Murilo hoje está no Palmeiras e o Fabrício Bruno retornou ao time celeste. Ele seria mais um para a lei do ex, hein? Uma bola levantada na área, o Fabrício Bruno parece tem uns 5 metros lá de altura na área, imagina de cabeça, seria legal demais. Um abraço, galera. O Fabrício Bruno não tem gol pelo Cruzeiro ainda, né? Ele quase marcou um outro dia, né? Que o goleiro fez uma defesa espetacular, foi contra o Bahia. Pois contra quem sabe, hein? Porque ele também deu um chute lá contra o Vasco, teve uma bola melada pra ele deu uma porretada na bola. Quase ele fez. Ele tá tentando, ele tá arriscando. A certeza que eu tenho, tá, é que esse jogo hoje pode ser um marco pro Cruzeiro, tá? Assim como o São Paulo já foi, o Cruzeiro fazer uma grande partida contra o Flamengo e conquistar uma vitória, muda o Cruzeiro de patamar até na visão dos outros, tá? Até na visão dos outros. E o Cruzeiro tem potencial pra isso. Principalmente com o Mineirão lotado, porque parece que já tem aí 50 mil ingressos, né, o Pancer? Mais ou menos isso.
A última parcial foi 45, mas com as vendas que acontecem online, né, após a parcial, vai tá por essa estimativa.